Oi, eu sou a Aline e vocês são muito bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube, o Aline e os Livros. E hoje é dia do vídeo 2 do Cartas a Theo, do grande Vincent van Gogh. Esse vídeo que eu tô fazendo hoje é um vídeo que reúne as partes mais brilhantes e mais incríveis dessas cartas do Vincent pro Theo. É praticamente uma obra sobre técnica, sobre gênese da arte, da criação artística. Gente, o Van Gogh, ele era um gênio. Não era só um gênio porque ele pintou obras maravilhosas como essa, mas porque ele sacava muito daquilo que ele estava fazendo. Vocês sabem aquela ideia de que a genialidade é 90% de transpiração e 10% de invenção, de criatividade? Pois é, o Van Gogh não só ele dá mostras disso aqui, como ele vai descrever pra gente toda a transpiração que ele teve para chegar ao reino das pinturas. Não sei se vocês sabem, mas o Van Gogh ele começou com desenhos a carvão, desenhos a lápis, tentou vários tipos de lápis, economizou muitas refeições para guardar o dinheiro, para comprar materiais diferentes, ele passou para o carvão. Só depois ele foi aos poucos pisando em ovos com a aquarela e depois ele se jogou na pintura mesmo. Mas o cara estudou muito. Ele não simplesmente sentou e de repente ele desenvolveu como se fosse uma maçã caindo na cabeça dele. Não, ele estudou muito, ele trabalhou muito. E é sobre isso que eu vou falar para vocês hoje. Eu pensei em dividir esse período até mais ou menos 1885. Então nós paramos no último vídeo, no vídeo 1. Aliás, se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir esse vídeo. Tá super legal, bastante completo. No vídeo de hoje, então, a gente vai pegar esse período de 1880 até 1885. Vamos lembrar que o Van Gogh já tinha sido demitido da Casa Goupil. Ele tinha já fracassado como pastor, como missionário. E ele estava na região do Borinage, nessa região da Bélgica, onde havia minas de carvão, onde a economia girava em torno disso. E o Van Gogh vai então desenhar carvão toda aquela vida, vai fazer esboços, vai mandar muitos croquis pro Theo. E o interessante é que as cartas, muitas vezes, elas têm desenhos. A maioria das cartas que o Van Gogh escreve pro irmão são cartas em que ele coloca réplicas dos desenhos que ele fez a carvão ou das primeiras tentativas dele na aquarela. Então, entre 1880 e 1881, ele passeia junto com as suas cartas por Etten e por Bruxelas. Em 1881, mais ou menos na metade do ano, ele vai para Haia e lá ele se fixa até 1883. E nessas cartas, então, o Van Gogh vai discutir muitos aspectos da sua técnica, daquela que ele estava desenvolvendo, e muitos aspectos do seu estilo. Ele diz que ele não é um paisagista, ou pelo menos que ele não é somente um paisagista, que mesmo que ele venha fazer paisagens, vai ter sempre alguma forma humana, algum resquício, por menor que seja, do humano nos quadros que ele pintar, nos desenhos que ele fizer. Ele tem uma paixão pela face, pelo rosto, pelas formas que a vida humana toma. Por isso que ele é capaz de passar horas desenhando os mineiros, tanto indo para as minas quanto voltando no final do dia. E ele trabalha muito, porque ele acredita que esse empenho vai ajudar o Van Gogh do futuro. Ele acha que tudo isso que ele está fazendo hoje, todo esse trabalho, toda essa dedicação, pode até não resultar numa boa obra no hoje, mas certamente esse trabalho vai gerar uma obra vendável depois. Vai gerar uma obra que impressione as pessoas, porque é isso que ele quer. Ele quer fazer quadros que comovam as pessoas, quadros que valham a pena serem vistos e serem observados. E apesar de constantemente angustiado, ele é um cara que também tem muita lucidez sobre a vida dele, sobre as dificuldades, sobre os desafios da vida de pintor e sobre como é preciso partir com uma certa violência para cima da imagem. Essa observação que o pintor faz, que o artista faz de uma cena,
ela deve ser algo violento, mas persistente. O pintor deve ter paciência e deve partir para cima da imagem de modo a dominá-la. A observação, então, ela só vai ser realmente bem sucedida se o pintor conseguir dobrar aquilo numa obra. Se ele conseguir reproduzir na obra aquilo que ele sente, aquilo que provocou aquele enquadre daquela observação. Então ele vai fazer uma diferença entre aquilo que nós sentimos e aquilo que podemos. Embora ele se esforce ao máximo para representar nos seus desenhos e nas suas aquarelas o que ele sente, a cena que ele vê, como por exemplo esses girassóis aqui maravilhosos, para mostrar toda essa cor, ele vai trabalhar muito. E ele vai tentar então encurtar essa distância entre o que ele sente e o que ele pode. E é com o trabalho, com o estudo que ele espera chegar nisso. E para ele, a perfeição não é chegar a um estado de uma obra completa, acabada, magnânima. Para ele, a perfeição, o caminho que leva à perfeição é o pintor fazer o melhor que ele pode a cada dia. E é por isso que ele sempre tinha certos atritos com o Mauve, que era um pintor bem famoso na época, porque ele tinha uma necessidade de sempre dizer que o Van Gogh tinha que melhorar, que não era bom o suficiente, que aquilo não era vendável. E o Van Gogh, de certo modo, parecia que ele estava vendo longe. Pelo menos é isso que se decanta das cartas. Uma certa confiança de que fazer o melhor que ele pode no presente assegura que ele chegue, que ele se aproxime dessa perfeição no futuro. Nesse período também, em Raia, é um período que ele vai romper com o Mauve. O Mauve era primo do Vincent e do Theo, era bastante amigo da família, mas embora ele fornecesse instrumentos, material, bastante coisa para o Van Gogh, ele era muito crítico e o Van Gogh, de certo modo, não suportava isso. Ele preferia viver sem aqueles instrumentos todos, economizando da forma que podia, para não ter que ouvir as censuras e as críticas do Mauve. E um dos motivos pelos quais ele vai romper com o Mauve é que ele vai receber, ele vai abrigar no ateliê paupérrimo que ele tem, uma prostituta grávida, já numa gestação avançada, que tinha sido supostamente abandonada pelo marido. Então, é a famosa Sian Hornig. Ela vai estrelar uma série de ilustrações do Van Gogh daquela série Sorrow, Tristeza. Então, o Van Gogh vai desenhar muito a carvão, a lápis, essa Sian, e vai realmente abraçar a vida familiar, como se ele fosse realmente um pai de família, vai cuidar um pouco da filha dela, e vai descrever para o Theo como é que é a vida deles, que ele desenha uma cadeira de menina, que existem móveis e apetrechos e toda uma decoração, ainda que muito modesta, que apontava para essa nova luz que tinha no ateliê dele, a luz de uma mulher e a luz de uma menina. E essa luz fazia com que ele produzisse obras, e ele se sentia muito motivado a trabalhar, ele se sentia diferente, mais encorajado. Mais ou menos em 1881, ele vai começar a enfrentar o grande desafio da aquarela. Em seguida, ele vai romper com o Mauve. E uma das razões também que os afastava era a ideia de que, para o Mauve, um verdadeiro artista era aquele que tinha feito um autorretrato. E como Van Gogh não tinha feito ainda um autorretrato dele, para o Mauve, ele ainda não tinha chegado a esse nível. Ele ainda não era um artista completo. E o Van Gogh sempre relutou em aceitar isso, e eles acabaram realmente rompendo de uma forma violenta. O Van Gogh pisoteou o carvão que o Mauve tinha dado a ele, então eles romperam. E o Van Gogh vai descrever todo esse rompimento, todas essas críticas, tudo isso que o Mauve, de certo modo, explicava para ele, e ele se recusava a entender, porque tudo para ele soava como uma grande crítica. Tem um outro episódio interessante, é quando ele se apaixona por uma prima viúva com um filho. Logo depois, vejam vocês, ele vai abraçar a história de vida dessa prostituta com um bebê, né? Ele sente necessidade de uma família pronta, não sei, mas ele vai repetir essa escolha aí de objeto com a prostituta. Mas ele vai se apaixonar por essa prima, e ele é um cara que não tem dinheiro, não tem posses, não tem sequer um emprego, não tem nada.
E ele vai propor a ela casamento e ela vai dizer não, jamais, não, jamais. E ele vai durante muito tempo assediar essa prima, vai atrás dela e vai escrever pro Theo que ele pretende derreter essa pedra de gelo que significa não, jamais. Ele pretende acalentar isso com uma espécie de amar mais. Então ele pretende amar mais, ir atrás dela e esperar que ela esqueça o marido morto e consiga fazer a imagem dele coexistir no afeto dela. Só que vai ser um fracasso, realmente, a moça vai fugir assustada. Mas nessa época que ele tava às voltas com o flerte com a prima, ele ainda não tinha entendido que essa vida de total dependência, de total espera, de algum dinheiro vindo dos amigos ou do irmão, tudo isso já simbolizava um outro tipo de escolha, já simbolizava que ele tinha escolhido para desposar a arte dele. Essa luta da arte com a doença, mas ele tinha optado pela arte. E a vida com a prima seria uma vida completamente diferente. Seria preciso ser um outro tipo de homem. Seria preciso ser mais que um pintor. Sobre a vida com a Cian, ele vai dizer o seguinte: um ateliê que deita suas raízes em cheio na própria vida. Um ateliê com um berço e uma cadeira de criança. Onde, portanto, não há estagnação, mas onde tudo incita, conduz e estimula a atividade. Esse momento também é quando ele começa a nomear esse estado de angústia como a sua doença. Ele vai então criar uma oposição entre estados que se alternam, a doença e a arte. Ele tem plena consciência dos momentos em que a doença se aproxima e os momentos em que ela se afasta dele. E ele descreve todos esses momentos para o Theo. E o mais legal, o mais comovente, é como ele fala dessa alternância, dessa briga dentro dele, entre doença e entre a arte. E como ele lida com isso, como ele sente a necessidade de trabalhar até o esgotamento para optar pela arte e afugentar a doença. Ele acha que se ele parar de trabalhar, ele vai ser tomado, consumido pela doença. E ele diz que essa arte que pulsa dentro dele é uma arte ciumenta. Ela não quer que a doença lhe tenha precedência, diz ele. Faço, portanto, ao seu gosto. Pessoas como eu não deveriam nunca ficar doentes. E tem uma parte que, gente, desculpa se eu tô citando muito o livro para vocês, mas escutem isso e vejam se eu não tinha que citar essa passagem. É preciso entender bem como eu considero a arte. Para chegar à verdade, é preciso trabalhar longamente e muito. O que eu quero dizer e o que eu aspiro é tremendamente difícil. E, no entanto, eu não acredito estar aspirando alto demais. Eu quero fazer desenhos que impressionem certas pessoas. Quero chegar ao ponto em que digam da minha obra: este homem sente profundamente, este homem sente delicadamente. O que é que eu sou aos olhos da maioria? Uma nulidade, ou um homem excêntrico ou desagradável? Alguém que não tem uma situação na sociedade ou que não a terá? Enfim, pouco menos que nada. Então, ele espera alcançar com a arte uma posição no mundo diferente dessa posição nula, dessa não posição, desse buraco que tem em volta dele na sociedade. E olhando os lugares mais feios, mais humildes, ele vê quadros. Ele olha para determinadas cenas da vida cotidiana e ele imagina que aquilo ali são quadros. E então ele os desenha. E esse período também vai ser muito importante, esse período em Raia, porque ele vai se isolar dos outros pintores, sair sempre para observar a paisagem, vai parar de frequentar os ateliês e ele vai ficar muito chateado porque ele tem tanta consciência da dificuldade, dos desafios que os pintores enfrentam, e ele esperava que ali em Raia, pelo menos os pintores se apoiassem, que eles tivessem uma certa cumplicidade. E ele está profundamente decepcionado com o fato de eles competirem tanto entre eles, deles tentarem se sabotar e constituírem muito pouco apoio um para o outro. Então ele vai ficar muito frustrado com isso e vai se agarrar às cartas do Millet, que é um pintor que ele admira muito, e vai então continuar prosseguindo nesses trabalhos de horas e horas, esses desenhos. Vai comer muito pouco, ele vai sentir esse peso do jejum, do cansaço, mas esse excesso de trabalho faz parte da luta
que ele está travando contra a doença, que a arte está travando dentro dele contra a doença. E ele vai dizer então que ele está de saco cheio de ouvir a linguagem dos pintores. A língua dos pintores não serve mais para ele. E ele vai passar a ouvir a língua da natureza, a língua das cenas, das pessoas, dos movimentos da vida. E o interessante é que logo depois que ele rompe com esses pintores, com essas pessoas que o ajudavam de certo modo, ele vai começar a mostrar para o Theo como aquilo que ele ouvia, aqueles conselhos, aquelas críticas, como tudo vai começar a se assentar dentro dele, como ele vai passar a prestar atenção e ele vai repetir diversas falas, diversos conselhos, diversas observações que o Mauve, que o Ter Stig, que o próprio Theo fizeram a ele. Então é como se essa distância dos pintores vai acender dentro dele toda a marca desses conselhos, dessas ideias que os pintores foram dando a ele e que ele era incapaz de absorver, de aproveitar quando estava perto desses pintores. Então isso é muito interessante. Ele vai afastar essas pessoas, mas ao mesmo tempo os ensinamentos, aquilo que ele escutou, continuam ecoando dentro dele. E é muito bonita a forma como ele descreve. Ele praticamente lembra das frases inteiras, ipsis literis, ele coloca entre aspas, como se ele estivesse ouvindo a voz da pessoa ali dentro dele, o aconselhando ainda. Ele comenta muito a arte inglesa, sobretudo o Millet e o Ercomer, e também o Frank Hall, e ele faz uma comparação da arte inglesa com a arte holandesa, e ele sabe muito, ele fala muito, ele passa cartas e cartas descrevendo gravuras, pergunta pro Theo se ele tem alguma cópia que seja barata, que ele possa mandar para ele. Então ele sabe muito daquilo que existe, da arte do seu tempo. Ele lembra, inclusive, de artistas antigos, como Rembrandt, anteriores ao século dele. E ele vai, então, começar a entender que é preciso deixar esses pintores antigos de lado. Que ele precisa, depois de tanto estudo, depois de tantos livros de anatomia, depois de tantos guias do desenho, ele precisa escutar essas cenas da vida. E é isso que ele vai prestar atenção. Ele vai dizer que os artistas modernos, eles são mais do que artistas, pintores, eles são pensadores, que existe um pensamento muito forte, muito vivo na pintura moderna, na arte moderna, que existia também na arte antiga, mas que não era de uma forma tão homogênea, tão forte, tão virulenta muitas vezes. E que a época em que ele vivia era uma época privilegiada, porque quase todos esses artistas que viviam, que eram contemporâneos a ele, eram artistas pensadores. E é isso que ele quer. Ele quer demonstrar, ele quer reproduzir na sua pintura como a arte tem um pensamento. Tem também uma parte brilhante, que é quando ele nos conta a história das cores. Ele vai então falar sobre cores básicas, vai dizer sobre as possibilidades de mistura. E ele vai se dedicar ao exercício da aquarela, mas também a falar sobre uma espécie de teoria das cores, do que ele acha de importante, como a mistura das cores ela influencia na luz de um quadro, no movimento de um quadro e nesse pensamento que ele quer demonstrar que o artista moderno tem. Então é através das cores, e ele vai se esforçar, ele vai desenhar, ele vai trabalhar muito no desenho e vai fazer muitos experimentos de cores para poder encontrar a forma que ele quer, para poder encontrar essa via de estilo, de técnica, para mostrar o pensamento do artista moderno, o pensamento que ele tem. Então vai ser muito estudo, ele vai ler muitos livros, vai ler muitas correspondências de outros pintores. Então o cara é simplesmente um gênio. Ele é o máximo, ele é muito estudioso, ele lê muito. Eu tenho certeza que se vocês não leram esse livro ainda, vocês não vão evitar de pensar o seguinte: eu não sabia que o Van Gogh sabia tanto disso. Eu não sabia que o cara entendia de cores, que ele descrevia, que ele podia passar cartas e cartas dissertando sobre um colorista, por exemplo. Então nessas cartas ele vai chegar até a pintura, ele vai fazer a transição do desenho a lápis, a carvão, vai passar pela aquarela, vai enfrentar essa dificuldade com a aquarela, vai estudar as cores, vai tentar dominar
esse movimento das cores, essas cores básicas, essas misturas mais importantes, e ele vai então chegar na pintura. E é muito bonita a forma como ele vai descrevendo essa transição. Ele leva mais ou menos 5, 6 anos para fazer todo esse percurso, e ele vai chegar inclusive a dizer ao Theo que a pintura ela traz mais recompensas do que o desenho, que a pintura ela é mais precisa do que o desenho, que ela é capaz de mostrar mais movimento, mais pensamento através da luz que se pode alcançar com a mistura de certas cores. O vídeo tá ficando longo demais, esse é só o vídeo 2 e eu vou encerrá-lo por aqui com a seguinte citação de uma das cartas. E o que devemos evitar a seguir, na minha opinião, é o desejo de ser na sociedade algo além de um pintor quando se é um pintor. Como pintores, devemos abstrair-nos de todas as ambições sociais e não participar do que fazem as pessoas que moram, ele vai citar algumas cidades, pois nos velhos ateliês enegrecidos e escuros reinava um espírito de camaradagem e de sinceridade que valia infinitamente mais que isto que ameaça substituí-los. Ou seja, a camaradagem que existia entre os artistas antigos não existe mais entre esses artistas modernos. Embora já tanto pensamento, talvez haja muito ego também, embora já tanto pensamento, há pouca cumplicidade, há pouco apoio. E são esses elementos que nós vamos encontrar nesse período em que o Van Gogh vai chegar à pintura, ele vai enfrentar muitos desafios, vai escrever coisas belíssimas sobre a teoria da pintura, a teoria das cores, enfim, é uma parte brilhante dessa correspondência. Eu estou muito contente de poder compartilhar tudo isso aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo 2 e a gente se vê então nos próximos vídeos sobre outros temas e também no próximo vídeo da nossa continuação, da nossa leitura conjunta, a primeira de 2018 aqui do Aline os Livros. Cartas a Theo, do grande Vincent van Gogh. Tchau!